Aí pessoal, bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma live aí, pra gente trocar uma ideia sobre musculação, bodybuilding, fitness, para levar seus resultados para um próximo nível. De quebra, respondo perguntas, respondo suas dúvidas, para tornar o conteúdo mais informativo, legal? Então, antes de mais nada, já peço a sua ajuda, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e vamos lá, né? Vamos pro conteúdo. No vídeo de hoje, hoje ao meio-dia eu vou soltar um vídeo. Falando sobre memória muscular. Acho que isso aí é papo para boi dormir, mas a verdade é que a memória muscular existe e eu vou explicar por quê que a memória muscular existe, né? Você treina por muitos anos, você desenvolve sua massa muscular, aí acontece de você ter parado. Aí de repente você para e de fato você perde seus resultados. A verdade é que seu músculo não quer ver você grande, musculoso, uma musculatura cheia. Então, a partir do momento que você não usa essa musculatura, o corpo entende que aquilo não é necessário e tira esses resultados, né? Que é, digamos assim, broxante. Mas aí você retorna aos treinos, aí você percebe que você recupera seus resultados um tempo muito menor que você leva do que quando você está começando, né? No início do processo você leva um tempo para desenvolver a massa muscular, para desenvolver sua musculatura. Mas quando você para de treinar, seu músculo diminui, você perde os resultados. Mas eu digo para você que você não perde uma coisa que você vai desenvolvendo no decorrer dos treinos, que são os mionúcleos, as células satélites, né? E você vai desenvolvendo os mionúcleos por causa das células satélites, e esses mionúcleos vão se multiplicando e aumentando de tamanho e vão neles gravando todas as informações de tudo aquilo que você faz. Só que quando você destreina, você perde os músculos que você conquistou, mas você não perde esses mionúcleos. E eles ficam lá, inativos, mas eles não saem de lá. Você retorna aos treinos e você acorda esses mionúcleos, e é por isso que eles têm, e é por isso que você desenvolve de novo sua massa muscular em um tempo menor que quando você estava no início da trajetória, tá? Porque esses mionúcleos, eles gravam todas as informações de tudo aquilo que você faz. E é por isso que, inclusive, você não desaprende nada do que você faz, você só perde o condicionamento, tá? E isso vale não só para musculação, para hipertrofia muscular, mas vale também para todas as atividades que você fez ao longo do dia, ao longo da sua vida, tá? Inclusive andar de bicicleta, né? Você não desaprende nunca a andar de bicicleta, mesmo que você fique 20 anos sem andar de bicicleta, né? Eu falo. Fazem uns 20 anos que eu não ando de bicicleta. Exatamente 20 anos, né? Fazem 20 anos que eu não ando de bicicleta, mas eu tenho certeza que se eu pegar uma bicicleta de novo, eu não vou desaprender. Eu posso
ficar meio sem jeito, meio desacostumado, mas não vou desaprender, porque tudo aquilo que eu já fiz ao longo da minha vida ainda está dentro de mim, por causa desses 1000 núcleos, tá? Então entenda esse processo, por que que você recupera seus músculos mais rápido quando você retorna aos treinos depois de alguns anos, meses, anos, do que você leva menos tempo para recuperar do que quando você começou pela primeira vez. Por causa disso, das células satélites, dos 1000 núcleos, que você vai desenvolvendo ao longo do tempo de treinamento das atividades. Beleza, pessoal? Simples assim. Legal? Então, para mais informações primorosas, assiste o vídeo que eu soltei ontem tocando nesse assunto, tá? E no vídeo de hoje, ao meio-dia, eu vou falar a respeito da uma outra coisa muito importante, que são as pegadas na musculação. Por que que muitas vezes você sente que conseguiria trabalhar o músculo-alvo muito melhor, mas você acaba tendo que soltar a barra e acaba não rendendo tanto quanto você gostaria, porque muitas vezes o seu antebraço não está devidamente fortalecido. E no vídeo de hoje eu vou ensinar um protocolo de 30 dias com alguns exercícios bacanas para você fortalecer sua pegada, seus antebraços, para você melhorar seus rendimentos, né, nos treinos, principalmente treinos que necessitam uma pegada mais forte, um antebraço mais fortalecido. Legal? Alguns exercícios que muita gente acha até bobo assim, mas que ajudam a fortalecer, né? Então, se você não dá atenção para sua pegada, para os seus antebraços, aconselho começar a ver isso, tá? Então, alguns exercícios como por exemplo, usar, se você tiver à disposição na sua academia, fazer um exercício com uma barra maior, mais grossa, né? Geralmente as barras, na maioria das academias tem o que? 1 polegada, mas se tiver na sua academia barras com 2 polegadas, isso ajuda a fortalecer seu antebraço, sua pegada, tá? Use, que isso vai te ajudar. Fazer exercícios de prensa, por exemplo, né? Um exercício como o Farmer's Hold ou Farmer Walk, onde você usa um peso de transporte, simplesmente você pega o peso e caminha com ele pelo espaço, né? Pela academia, enfim. Parece um exercício bobo só de olhar, mas ele é um ótimo exercício para você fortalecer a musculatura dos ombros, mas também a pegada do antebraço, fortalecer a pegada, porque você faz uma contração isométrica do antebraço por um determinado tempo, mesmo que no começo você sinta cansaço e tenha que soltar o peso, mas continue fazendo por um bom tempo, que você vai ver a diferença na sua pegada, tá? E o que é interessante também, você utilizar as barras mais grossas, mas também, se você tiver à disposição na sua academia aquelas barras anatômicas, ou mais conhecida também como
MapFit, né? Que MapFit é marca, né? Tem outras marcas também, mas a MapFit é uma das marcas mais conhecidas nessas pegadas anatômicas. Mas elas também visam o fortalecimento do antebraço, sem que você precise ficar usando strap, tá? Então, cuidado com você que usa o strap de maneira excessiva, tá? Porque se você tem problema de fortalecimento de antebraço, fadiga o antebraço antes do músculo alvo, é bom que você fortaleça, faça um fortalecimento dos antebraços também, porque se você fica escravo dos straps, é melhor você começar a fortalecer, porque senão, a hora que você tem que usar um exercício sem os straps, você acaba não conseguindo fazer, tá? Ou vamos supor, você usa, você está acostumado a usar strap e acontece num belo dia de você esquecer os straps em casa. Aí você tenta fazer e o movimento não vai, né? Por causa disso, você viciou em usar strap e a hora que você tem que fazer o exercício sem eles, você não consegue fazer, porque o antebraço abre, né? A mão abre pela fadiga. Então, não fique escravo dos straps. Aprenda a treinar sem straps também, em exercícios de puxada, de levantamento terra, de stiff, por exemplo, né? Aprenda a utilizar esses exercícios sem os straps para você fortalecer a sua pegada. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Legal? Eu só uso os straps mesmo quando eu vou fazer trabalho no começo da semana com mais carga, né? Mas nos demais dias onde eu faço um trabalho mais moderado, com menos carga, mais tempo sob tensão, eu não utilizo os straps para fortalecer meu antebraço, melhorar a minha pegada, melhorar a minha força no antebraço. Isso me ajuda. Então, segue no vídeo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, porque para você receber esse conteúdo, e o conteúdo que eu vou soltar hoje, logo mais meio-dia, vai ser de suma importância para você fortalecer sua pegada, fortalecer seus antebraços. Então, se você tem dificuldade, você não pode deixar de assistir o vídeo que eu vou soltar logo mais. Legal, pessoal? Mas e aí? Como é que tá essa força? Comenta aí embaixo como é que estão os treinos, como é que tá essa força, pra gente trocar uma ideia bacana sobre tudo que você precisa saber sobre musculação, bodybuilding, fitness, dicas de treinos, tá? Tudo isso você vai receber aqui de maneira gratuita, através dos conteúdos todos os dias, aulas todos os dias. Meu dia a dia é uma correria louca, insana, mas eu dou meus pulos para todos os dias ter conteúdos novos para você. Todos os dias, ao meio-dia, né? E muitas vezes eu me pergunto se eu preciso realmente postar conteúdos todos os dias. Eu poderia postar um dia sim, um dia não. Poderia, mas o meu propósito aqui é trazer informações e fornecer aulas para todos de maneira gratuita aqui no YouTube, informar a todos sobre treino, dieta, suplementação, tudo que você precisa para levar seus resultados nos treinos para um próximo nível, tá? Então, eu sigo nessa luta entre sonhos e batalhas,
E é assim que eu sinto que eu me fortaleço quando eu tenho um grande sonho, um grande propósito. Legal? Então eu falo sempre pra você, se você não tem propósito na vida, tá na hora de você encontrar um. Tá na hora de você encontrar um. Que assim você se fortalece, você se torna mais resiliente. Legal? Isso te ajuda a crescer, ser melhor na vida. Beleza, pessoal? Qual é o propósito da sua vida? Coloque em mente isso. Quando você faz qualquer atividade física no seu trabalho, quando você faz qualquer atividade, qual é o propósito que você faz? Se você faz algo sem propósito, só por fazer, você está gastando energia à toa, acredite. Mas quando você encontra um propósito, você faz algo melhor. Você se motiva mais. Claro que eu já falei que a motivação depende mais do resultado, mas que você deve ter, antes de tudo, desenvolvimento de disciplina e consistência. Né? Eu já falei esses dias que se você fica querendo buscar motivação para tudo, você vai se decepcionar, porque nem sempre você vai encontrar a motivação que você tanto busca. Você vai acabar se decepcionando, mas quando você tem disciplina e consistência e propósito em primeiro lugar, você vai mais longe, né? Você vai se tornando mais resiliente, você vai desenvolvendo estratégias, formas de fazer tudo de uma maneira mais econômica em termos de energia, buscando maneiras mais práticas de fazer, eu não diria nem maneira mais fácil de fazer, porque nem sempre aquilo que é mais fácil realmente é o que te faz produzir mais, mas você vai aprendendo a ter praticidade na hora de fazer uma atividade. E aí você melhora, você se torna mais resiliente, você se torna mais habilidoso, mais hábil, né? Vai desenvolvendo praticidade de fazer as coisas até chegar um momento que você faz tudo aquilo que muita gente pena para fazer de uma maneira que faça parecer fácil, de tão bom que você se torna. O bom não é aquele que tenta fazer as coisas da maneira mais fácil, mas aquele que faz o impossível parecer fácil. Só que você precisa exercitar, você precisa treinar, praticar. No começo não vai ser fácil. Tô falando a realidade das coisas. É a realidade das coisas, tá? Só que você praticando, exercitando, treinando todos os dias, você faz algo parecer realmente fácil. Algo que no começo você penava para fazer, cansava, você vai se tornando cada vez mais habilidoso ou habilidosa, até que você faça o impossível parecer fácil. E aí as pessoas começam a perguntar para você, como você faz isso? Começam a querer aprender com você. Como você faz isso que dá tanto trabalho para fazer parecer fácil? Tamanha habilidade que você desenvolve. E habilidade você desenvolve. Legal? Mas e aí, pessoal, como é que tá essa força? Como é que estão os treinos? Como é que estão os exercícios? Tá treinando, tá se exercitando? Tá cuidando da vida? Tá buscando o caminho da resiliência? Ou tá aí só vendo a vida passar?
Então, se você tá só vendo a vida passar, tá na hora de você começar a levantar a bunda da cadeira e começar a praticar, correr atrás dos seus sonhos, tá? Cuidado também com o meio onde você vive, tá? Porque muitas vezes as pessoas desistem dos sonhos não porque são fracas, porque muitas vezes estão rodeados de pessoas fracas. Só que o meio educa, o meio em que você vive muitas vezes te educa. Então, se você quer ser uma pessoa forte na vida, você tem que andar com pessoas fortes, né? Você tem que procurar pessoas de acordo com seus objetivos. Não adianta você querer ser uma pessoa batalhadora, mas ficar rodeado de pessoas idiotas que só dizem pra você: ah, isso é besteira, ah, é frescura, não sei o que. Se você tá rodeado de pessoas assim, corta relações com essas pessoas, legal? Porque senão você não vai ser forte nunca. Você vai se moldar por esses pensamentos que te diminuem, legal? Mais uma vez, então, antes de falar um pouco mais, peço mais uma vez a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no meu canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, tá? É importante demais que você me siga aqui no YouTube. Deixa a sua curtida, que quanto mais curtidas, maior vai ser o alcance do meu canal para as pessoas. Legal? Se você gosta de conteúdo sobre musculação, bodybuilding, fitness, dicas de treino para levar seus resultados para um próximo nível, te ajudar a ser mais forte, resiliente em tudo, sabe? E as lives reflexivas, onde eu adianto muitas vezes o que eu vou falar no vídeo de logo mais meio-dia, mas faço as minhas reflexões diárias da vida, né? Me ajuda, porque isso me ajuda a te ajudar. Então, fica a dica aí, tá? Se você realmente busca palavras motivadoras, conta comigo. Vou nem ficar falando o que você não deve fazer, eu vou falar o que você deve fazer. Vamos direto no ponto, legal? Então, você busca subir na vida, eu tô aqui pra dar aquela palavra que te dê aquela injeção de adrenalina, de ânimo para você levantar a bunda do sofá, da cadeira e começar a se cuidar. Legal, pessoal? Mas como é que tá essa força? Como é que estão os treinos? Sempre falo, mais uma vez eu falo aquilo que eu falei na última live. Muitas vezes você não vai pra frente porque você fica esperando a motivação chegar. Aí você fica esperando alguém chegar em você e falar que você é foda. Só que esse alguém nunca chega, porque a verdade é que é mais fácil nesse mundo de hoje, como as pessoas estão cada vez mais individualistas e mais egoístas, é mais fácil as pessoas te desmotivarem do que te ajudarem. Então, nessas horas, a primeira coisa que você deve ter na vida, em mente, é consistência, disciplina, tá? Disciplina e consistência. Disciplina e consistência. Não fique esperando motivação chegar, não fique esperando o alinhamento dos planetas chegarem para você se motivar. Ai, e quando os planetas se alinham, parece que eu sinto uma energia, não sei o que, mas para com essas ideias, velho. Em quanto tempo que os planetas se alinham, né? Vai ficar esperando isso quando? Para. A outra aqui.
Comendo coxinha de frango com catupiry assistindo a live. Obrigado por estar assistindo a live, mas dá uma puxada de orelha no C, né, velho? Logo cedo comendo essas porcarias, velho. Aí depois, como é que você quer botar o shape, né? Aí fica difícil, né, Rodrigo? Aí você não tá me ajudando, né, cara? Eu me mato aqui de trazer conteúdo pra você, pra te ajudar a botar o shape, melhorar seu físico, melhorar sua saúde. Mas parece que você não faz nenhum esforço. Aí fica difícil, depois não reclama. Aí não reclama. Aí fica difícil. Então, por isso que eu falo. Você está esperando motivação, realmente nada vai te motivar. Se você ficar esperando a motivação chegar para você começar a fazer. Não espere motivação, espere. Você tem que ter, em primeiro lugar, disciplina e consistência. Você tendo disciplina e consistência, você começa a ir atrás das coisas, começa a se tornar resiliente, cada vez mais prático nos afazeres e vai tornando tudo cada vez mais fácil, de maneira mais econômica. Aí os resultados vêm, e quando os resultados vêm, aí que aparece a motivação, tá? Sinto em dizer, quem busca motivação em primeiro lugar vai se decepcionar, porque em primeiro lugar você tem que querer. Você tem que querer. Você querendo, você começa a ir atrás, né? Senão, sinto muito. Se você não faz o mínimo de esforço, não espere que as pessoas fiquem lá te motivando. Só que se você coloca uma redoma de aço na sua cabeça e não deixa as pessoas te ajudarem, realmente você nunca vai pra frente, né? Você tem que se libertar dessas âncoras de aço que te prendem no fundo do mar, né? Então se livra dessas correntes, cara, se livra dessas amarras e para de ficar esperando que as pessoas tenham que ficar te ajudando a se motivar, né? Tem que partir de você. Se você tem bons amigos, lógico, eles vão te ajudar, eles vão fazer alguma coisa para te ajudar. Falei, meu, você tem que ir lá, vamos junto, vamos treinar junto, vamos fazer atividade física junto, vamos mudar isso aí. Mas se você tranca a sua cabeça, coloca a sua cabeça num sarcófago de aço, não tem palavra motivadora que faça efeito em você. Beleza? Mais uma vez então peço a sua ajuda, pessoal, nos últimos minutos. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Isso me ajuda a te ajudar, tá? Então se você ainda não é inscrito e gosta de conteúdo sobre musculação, bodybuilding, fitness, aquela palavra de incentivo. E claro, eu faço a minha força aqui para te ajudar a motivar, mas a atitude quem tem que ter é você. Então se você busca isso, realmente aquela palavra amiga de verdade, que te puxa a orelha, que muitas vezes dá uns tapas na tua cara para você começar a se cuidar, aqui é o lugar certo para você. Então se inscreve, vem fazer parte da comunidade, legal? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tá? É importante que pelo menos umas curtidas você dê aqui, que isso aí ajuda o YouTube a recomendar mais vídeos do meu canal para você. Você vai conhecendo um pouco mais do meu trabalho, que eu faço de maneira árdua aqui todos os dias, mas sempre com muita disciplina e consistência, para deixar as pessoas mais informadas sobre a importância
de sair da zona de conforto, tá? Esse é o princípio de tudo. Quer ser uma pessoa de sucesso na vida, você tem que sair da zona de conforto, tá? Não fique esperando sempre as coisas mais fáceis. Você quer ser forte de verdade, opte pelo caminho árduo, mas esse caminho árduo é o caminho que te fortalece de verdade, tá? Quer motivação? Opte pelo caminho árduo, o caminho das pedras, né? Como diz a Bíblia, como diz a palavra de Deus, é o caminho das pedras que te fortalece, que caleja a sola dos seus pés, para que você consiga resistir nessa caminhada árdua. Te fortalece de verdade. Não fique esperando o caminho mais fácil, não fique querendo buscar o caminho mais fácil. Busque praticidade, não a facilidade. É uma grande diferença, tá? Não é uma linha tênue. Busque praticidade. A única coisa que você tem que economizar é a sua energia, né? E acredite, você economiza energia quando você opta pelo caminho mais fácil e torna mais forte. Aí você vai aprendendo a economizar sua energia. Agora, você opta pelo caminho mais fácil sempre, você não vai economizar sua energia, você vai gastar, porque toda hora você vai ficar se perdendo e aí você vai ter que gastar mais energia para reencontrar o caminho, beleza? Bom, valeu aí, deu o tempo de hoje, vou finalizar aqui. Mais uma vez eu peço a sua ajuda, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque amanhã tem mais live. E fica ligado.